Fala galera, professor Clemilson Martins, professor de linguagens do CPC Vestibulares, e vamos responder agora a questão de número 6 do Enem de 2019, no quadro CPC Resolve. Bacana? Então vamos lá para a questão. A questão de número 6, ela traz um texto, mas na realidade com o formato de uma imagem. E o título é Palavras têm Poder. Galera, por favor, sempre, independente de ser uma imagem, uma propaganda, um texto grande, um texto pequeno, sempre a gente deve ler primeiro o enunciado. E o que o Enem queria da gente na questão de número 6 da prova azul era o seguinte, estava escrito da seguinte maneira no enunciado. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Galera, é uma questão que pergunta para você sobre a função social de um texto. Para aqueles alunos que têm expertise quanto às habilidades que são cobradas no Enem, você já deve ter ligado. Cara, é aquela habilidadezinha da função social, é a habilidade de número 3. O que é que o Enem quer da gente na habilidade 3? Quer que você, meu aluno, quer que você seja capaz de relacionar informações que são geradas no sistema de comunicação e informação, considerando o quê? Justamente o que está sendo perguntado, a função social desses sistemas. Galera, essa questão não tem como fugir. É uma questão de leitura. Não dá para responder de forma direta, não dá para usar conhecimento prévio em relação a conteúdo. Você tem que pegar e ler o texto. É um texto muito fácil, que diz assim, ó, palavras informam, palavras libertam, destrói preconceitos, mas palavras também desinformam, aprisionam, criam preconceitos. Liberdade de expressão. Galera, liberdade de expressão é um direito nosso, mas a gente também não pode usar esse direito de qualquer maneira. É isso que o texto vai falar. Liberdade de expressão, a escolha é sua, mas a responsabilidade também. Aí vem o texto. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável, é um direito inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz também o quê? Responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Aí vem, verbos no modo imperativo, colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. 0800, aí vai, Ministério Público de Pernambuco. Bacana? A questão é sobre função social e vamos então aos itens. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Ou seja, a função dessa campanha é propagar a imagem positiva do Ministério Público. Ou seja, a pessoa que fez essa propaganda tinha por intuito divulgar a imagem do Ministério Público. Obviamente não é isso. A letra A você elimina logo. Letra B. A imagem ou a campanha quer conscientizar a população que direitos, como por exemplo, você tem direito à liberdade de expressão, implicam deveres, ou seja, você não pode usar de qualquer maneira. Galera, a letra B tá linda, mas vamos ver os outros itens. Letra C, coibir violações de direitos humanos por meios de comunicação. Não é proibir, aí é uma campanha de conscientização. D, divulgar políticas sociais. Que políticas sociais estão sendo divulgadas aí? Não é isso. Letra E. Instruir as pessoas sobre a forma correta. Será que é um texto instrucional? Do tipo injuntivo? Não, galera. Não é instrução. Na realidade, é um texto de conscientização. É você saber que você tem o direito à liberdade de expressão, mas que deve usá-la de forma correta. Então, a resposta, sigam a setinha, letra B de bola. Beijo e até a nossa próxima questão.
Olá pessoal, sou o professor Alexandro, estamos aqui para fazer mais uma questão do Enem no CPC Resolve. Desta vez, a nossa questão é a questão de número 51. Ela trata do conceito de direito, ela traz um texto extraído do dicionário de filosofia e o texto diz o seguinte: em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras, que nesse caso são leis ou normas. E tais regras têm por objeto o comportamento intersubjetivo, ou seja, o comportamento recíproco dos homens entre si. Então, nós temos um texto, um pequeno texto, um texto conceitual, onde ele apresenta para a gente o significado do termo direito. E ele diz aqui de maneira bem clara que esse termo diz respeito a uma técnica, um conhecimento, um saber que produz um conjunto de regras, que se concretiza em um conjunto de regras. Mas essa não é a chave de resolução da questão, pessoal. O interessante é que ele vai colocar para a gente que tais regras têm por objeto um comportamento intersubjetivo. O que é um comportamento intersubjetivo? É um comportamento entre sujeitos. Daí ele dizer que é o comportamento recíproco dos homens entre si. Dito isto, o comando da questão é bem simples, bem direto e nos diz o seguinte: o sentido geral e fundamental do direito, conforme destacado, refere-se a... Aí você tem a letra A, aplicação de códigos legais, letra B, resolução do convívio social, letra C, legitimação de decisões políticas, letra D, mediação de conflitos econômicos e letra E, representação da autoridade constituída. Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para um elemento fundamental à resolução dessa questão. O termo direito apresenta-se como uma técnica concretizada num conjunto de regras, afinal de contas é esse o papel, tá? Se concretizar em um conjunto de regras, mas ele deixa bem claro no texto que não para por aí. Não para por aí, porque o direito, né, que concretiza estas regras, tudo bem, mas essas regras elas têm um outro objetivo, que é o quê? O comportamento, regular o comportamento intersubjetivo, ou seja, regular o comportamento recíproco dos homens. Dito isto, pessoal, analisem as alternativas e pense em qual destas A, B, C, D ou E você deveria confiar a sua resposta. Antes de responder, antes de comentar com vocês, eu estou trazendo aqui ao lado a figurinha do Aristóteles, né? O Aristóteles, quando ele define as ciências práticas, que para ele existem ciências teoréticas, ciências práticas, ciências produtivas. Quando ele fala das ciências práticas, ele está falando da política e da moral, ele está falando da ética, tá certo? Na concepção do Aristóteles, ao pensar sobre as ciências práticas, o homem é um animal político, o homem é um animal que nasceu para viver em sociedade, tá bom? Então, qualquer questão de vestibular que pergunte sobre a finalidade do homem na concepção aristotélica, você vai responder que é a felicidade, e que essa felicidade é alcançar a justa medida no convívio com os demais homens, com os demais seres naturais, com os demais animais políticos, porque o homem é um animal político, tudo bem? Bom, então vamos comentar aqui a nossa chave de resolução. A aplicação de códigos legais. Gente, ele está dizendo, o direito não é a simples aplicação de códigos legais. Tudo bem, se concretiza nisso, mas não se trata apenas disso, tá bom? A finalidade não é esta. A letra C diz, legitimação de decisões políticas. Não, o direito faz regulamentação de comportamentos. Mediação de conflitos econômicos. Não, de comportamentos. Não apenas vai mediar conflitos econômicos. Existem outros tipos de conflitos que podem ser mediados. E a letra E, representação da autoridade constituída. O direito não é representação de autoridade constituída. O direito diz respeito a um conjunto de normas. Agora que fique bem claro, essas normas elas não têm finalidade em si. Essas normas elas são um meio. Um meio para quê? Letra B, regular o convívio social. Estas normas existem para regular o convívio social. Comentário, o texto apresentado ao definir direito caracteriza o termo como um saber que visa criar regras, leis e propostas.
tudo bem, sem problema. É isso. Mas essas propostas, essas leis, essas regras não são um fim em si mesmo, mas um meio para regular o convívio social. E por isso a alternativa correta é a letra B. Tudo bem, pessoal? Beleza? Até o nosso próximo encontro. Um abraço para vocês. Tchau. Fala, galerinha, show do CPC Resolve, prova de natureza do Enem de 2019, questão 96. Se liga aí que eu sou o professor Antenor, professor de Biologia, e aqui a nossa aula é show. Essa questão 96 abordou um tema que tem sido muito discutido pelos biólogos, que são as estratégias R e K, ou seja, os organismos R estrategista e K estrategista. Professor, eu nunca ouvi falar nisso, eu vou te explicar o seguinte. Os organismos R estrategistas são aqueles que apostam geralmente em quantidade e não em qualidade, ou seja, são indivíduos que ocupam áreas geralmente inabitadas ou com pouca competição para eles, e esses indivíduos se reproduzem muito, deixam muitos descendentes, porém a maioria vem a morrer, mas os que ficam sobrevivem, entendeu? Já os indivíduos que adotam a estratégia K, os K estrategistas, são aqueles que apostam não na quantidade, mas sim na qualidade. Então eles produzem menos indivíduos, mas são indivíduos geralmente maiores do que os R estrategistas, indivíduos que têm uma longevidade maior do que o R estrategista e que geralmente as fêmeas têm um grande cuidado com a sua prole, como é o caso nosso dos mamíferos. Vamos lá. Então, nesse quadro aqui, pessoal, a estratégia 1, olha só, o hábitat é o hábitat mais instável e imprevisível. Por exemplo, uma área desmatada, uma área queimada, uma área de rochas nuas. Então, nesse caso aqui, são indivíduos que têm um potencial biótico muito elevado. São aqueles indivíduos que se reproduzem muito, porque o potencial biótico é a capacidade máxima de reprodução dos indivíduos. Então, eles deixam muitos descendentes. Então, eu estou falando da estratégia R, indivíduos R estrategistas. Coloca aí, tá bom? Duração de vida é curta e com reprodução precoce, eles se reproduzem muito. Por exemplo, os indivíduos que vivem em lagoas, em lagos, que secam no período seco. Então, ali em apenas 4 ou 6 meses no máximo, que é quando tem a água ali no riachinho, eles têm que nascer, crescer, se reproduzir e depois eles acabam morrendo. Inclusive, muitas pessoas no interior acham, por exemplo, secou o riacho, aí vem as chuvas e aparecem novamente peixes do riacho. Então, de onde vieram esses peixes? Muita gente acha que veio da chuva, mas não, galera. Os peixes se reproduzem muito rápido nesses ambientes. São peixes R estrategistas, tá bom? R estrategistas, que deixam lá os seus ovos enterrados na lama e quando vem a água, essa lama ressecada dissolve e os ovos acabam eclodindo, dando origem a novos peixinhos, tá bom? Então, descendentes muitos e com tamanho corporal pequeno e o tamanho populacional é variável, tá bem? Vamos ver aqui os indivíduos da estratégia 2, anota aí, são os indivíduos que têm estratégia K, os K estrategistas, você vai ouvir muito isso nos vestibulares. São indivíduos mais estáveis e previsíveis, então geralmente eles têm uma necessidade de um ambiente já mais estável também, né? O habitat dele é mais estável e previsível. Então eles vivem numa certa condição climática, uma certa condição de abiótica necessária para que ele possa sobreviver. O potencial biótico dele é baixo, se reproduzem pouco, porém a vida deles é longa e tem uma reprodução tardia. Por exemplo, os elefantes, eles têm uma estratégia K. A gestação de um elefante, pessoal, dura em média 22 meses. Cara, é muita coisa, né? Mas um elefante vive muito. Então ele aposta não em quantidade, mas em qualidade, né? Os indivíduos são maiores, tem poucos predadores e esses indivíduos vivem mais tempo, tá bom? Descendentes são poucos e com tamanho corporal maior. E o tamanho populacional geralmente é constante quando está em equilíbrio, tá bem? Então vamos lá, assim essa questão 96 do Enem de 2009, da prova azul, pediu o seguinte: na recuperação de uma área desmatada,
deveriam ser reintroduzidos primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Se a área foi desmatada, pessoal, é uma área instável, né? Uma área instável. Se a área foi desmatada, não tem muito alimento lá. Se a área foi desmatada, eu tenho que ocupar o mais rápido possível. Então eu não vou usar a estratégia K, que os indivíduos demoram para se reproduzir, são mais exigentes. Então eu vou usar a estratégia R, que os indivíduos se reproduzem rapidamente, tá bom? Então a estratégia R é a 1, a K é a 2. Então letra A. Então eu já eliminei, ó, B, D e E. Ou é A ou é C. Letra A. Estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos e que diminui a competição com outras espécies. Letra C, estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Então, a resposta correta é a letra C e não a 1, porque não tem nada a ver a questão da competição se o indivíduo é grande ou pequeno. Você tem muitas formigas, vão competir entre si, competição intraespecífica, tá bom? O fato é deles terem um alto potencial biótico, se reproduzirem muito rápido e rapidamente se espalharem por aquela área. Então, letra C de CPC resolve. Quem gostou da aula, grita aí da sua casa. Show! Valeu, galerinha! Um abração! Olá, galera. Professor Diego Carlos mais uma vez no CPC Resolve. E agora fazendo a questão de número 141. Vamos ver o que diz a questão de número 141. Vamos lá. Questão 141 é de 2019. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence ao confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em 1 unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em 1 unidade. Durante o jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. Então veja uma coisa, galera. Jogador 1, ele é atacante, jogador 2, ele está na defesa. De boa? Jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre suas forças de ataque e a força de defesa de seu oponente era de... Galera, voltemos aqui, vamos lá resolver essa questão, irei resolver essa questão para com vocês. Veja bem, então vamos lá, beleza, pessoal? Observe na telinha. Vamos lá, galera. Gente, uma questão super massa, pessoal. Uma questão que nós falamos bastante em sala de aula. Uma questão que as nossas dicas elas são muito úteis. Veja comigo. A questão diz o seguinte, a questão fala que a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de seu nível. Galera, compreende comigo que existem duas forças, correto? Uma força de ataque e uma força de defesa, mas o que é principal para vocês é você lembrar que quando é que duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais? Lembra? Quando a divisão entre elas gera uma constante. Então vem comigo, pessoal. Força de defesa. Força de defesa, ela vai ser o quê? Diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Força de defesa, F. FD, aqui, FD, vai ser diretamente proporcional ao quê, galera? Vai ser diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Nível e quadrado de sua experiência. Aqui. Isso aqui vai gerar o quê? Uma constante. Constante de defesa. De boa, pessoal? Isso a gente fala em sala de aula. O que é que ele fala mais? Ele fala o quê? Que a força de ataque é diretamente proporcional. Então, a força de ataque
ela é diretamente proporcional ao que, pessoal? Ela é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Ah, tio, de boa, de boaça. Vai gerar o quê? Uma constante de ataque. O que é que eu faço agora, tio? Acabou a questão. Produzo bem pelos sistemas. Aqui, ó. O que é que vai ter? Vai ter o seguinte, que FD vai ser quem? Vai ser KD vezes NE ao quadrado. Tá aqui. E que FA vai ser quem? Força de ataque, constante de ataque, vai ser quem? Nível ao quadrado. De boa, pessoal? O que é que eu vou fazer agora? O que é que ele diz? Os jogadores iniciam o jogo com nível 1, experiência 1. Onde tiver N, eu tiro N e coloco 1. Onde tiver experiência, eu tiro experiência e coloco 1. Correto? E possui força de ataque 2 e de defesa 1. Gente, isso aqui é FD, força de defesa. Então eu vou aqui, pessoal, ó. Quanto é que vai ser esse FD? Esse FD vai ser 1. Tá aqui. Vai ser o KD, vai ser nível 1 e experiência 1. Se você fizer esse cálculo, você vai descobrir que KD vale quanto? KD vale 1. Vem para cá. Bora aqui. Força de ataque 2. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Força de ataque 2. Aqui. Constante K. Experiência 1, nível 1. Experiência 1, nível 1. Correto? Ao quadrado, né, pessoal? Não vai interferir. Então, eu descubro logo que KD, constante de defesa, vai ser 1. E constante de ataque vai ser quanto, pessoal? 2. De boa? Só que o jogador 1 chamou o jogador 2 para um desafio. Se jogador 1 chamou o jogador 2, jogador 1 ele é quem? Ele é o atacante. Jogador 2 é quem? A defesa. Então eu vou aqui, pessoal. Jogador 1, atacante. Qual é o cálculo do atacante? É esse aqui, ó. F, força de ataque, vai ser constante de ataque, vezes quem? Experiência e nível ao quadrado. Então vamos aqui, galera. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que a força de ataque vai ser a constante Ka, vai ser quem? Vai ser 2. Quem vai ser a experiência? Vai ser 5. Quem vai ser o nível? Vai ser 4 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 5, 10. 160. De boa, pessoal? Mesmo esquema para o próximo. Jogador, professor, está na defesa. Já que esse aqui atacou, expressão FD. FD. Quem vai ser meu FD? Vai ser quem? Constante KD, esse e experiência ao quadrado. Então eu vou aqui. Vamos lá. Ou seja, quem vai ser minha força de defesa? Força de defesa vai ser a constante D, que vai dar 1. Quem vai ser o nível? Vai ser 2. Quem vai ser a experiência? Vai ser 6. Logo, o que é que eu vou ter? 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 2, 72 vezes 1, 72. Ele quer saber justamente quanto? Quem? A sua diferença. Logo, a sua diferença, basta eu subtrair 160 menos 72. Você vai encontrar um resultado igual a quanto, pessoal? Um resultado igual a 88. De boa, pessoal?